Afinal de contas, por que João disse que Jesus é o Verbo, como aparece no primeiro capítulo de seu Evangelho? Essa pergunta é bastante interessante e, para compreendermos um pouco, devemos entender o que é o Verbo para os filósofos antigos. Primeiramente, verbo em grego é logos. Logos traz uma ideia de discurso articulado, palavra anteriormente preparada, para conhecer a realidade de modo abstrato. Ou seja, todos nós, segundo a acepção grega, possuímos o logos, porque temos a capacidade racional de articular a totalidade do universo em um discurso ou em palavras. Para o filósofo grego Heráclito, o logos nada mais é do que o princípio unificador de todas as coisas. Dessa forma, não existe nada fora da realidade física, nada além desta nossa realidade. Deus é a própria natureza. Já para os helenistas, o logo é uma ordenação estética da realidade, o que implica afirmar uma impessoalidade desse logos. Deixando mais claro, o logos só está em mim através de um discurso articulado, mas ele não é meu, está além de mim, mas ainda assim dentro desta realidade física, dentro da natureza. Mas por que João disse que Jesus era o logos? João começa o seu discurso no Evangelho da seguinte maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui começa uma questão que é de suma importância muito interessante. Enquanto a filosofia grega antiga compreendia o logos enquanto impessoalidade e dentro desta realidade física, João compreende o logos enquanto pessoa e fora da realidade de nossa natureza. Por quê? Porque para João o logos é o próprio Deus. E além de ser Deus, a teologia joanina vai além e diz que o logos se fez carne e habitou entre nós, entre os humanos. Mas quando João diz que esse logos está além da nossa natureza, ele não apenas traz esta afirmação, mas ele também diz que o logos habitou entre nós, ou seja, é uma transcendência do logos que ainda assim não deixa de ser imanente. Mesmo sendo Deus, este logos, ele se faz presente na nossa natureza através da sua habitação em carne. Se João tivesse dito isso nos tempos dos filósofos antigos, ele compraria uma briga enorme, porque para os filósofos o verbo é impessoal e imanente. Mas João disse que o logos é Deus, existia com Deus desde a eternidade, e a palavra final que é interessante: esse logos encarnou. A teologia joanina é encarnacional, porque compreende que o logos, no caso Jesus, vivenciou toda a nossa realidade. E não são palavras que podem expressá-lo e muito menos conhecê-lo profundamente. Como Jesus é o logos, o verbo, apenas a fé, a confiança pode de fato conhecê-lo, vivenciá-lo. O discurso elaborado é impessoal, mas a alma que confia é a alma que compreende e pode dizer como o profeta disse: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam.